Eu já tinha anunciado hoje este programa, para além do Ricardo Brasil, tem também o enfermeiro João Borba e vai falar-nos do projeto de intervenção na esquizofrenia no âmbito da finalização da especialidade em saúde mental. São os dados que eu tenho, mas agora para a boa conversa eu vou chamá-los a ambos aqui ao microfone. Bom dia, João, bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos. O Ricardo então já está aqui nestas coisas como peixe em água e eu vou-lhe pedir então que me apresente aqui o seu colega e também o tema de uma forma mais específica. Bom, um bom dia. O enfermeiro João Borba é enfermeiro na Casa de Saúde de São Rafael e está a terminar a sua especialidade em saúde mental e no âmbito da sua especialidade desenvolveu um programa de intervenção na unidade de internamento São João de Deus, que é uma unidade de internamento, de médio internamento, onde intervém com uma população especificamente com o diagnóstico de esquizofrenia e desenvolveu um programa de competências sociais para trabalhar as competências sociais que são uma das áreas mais afetadas na parte da esquizofrenia. Eu acho que é também importante haver uma contextualização também do que é a esquizofrenia para as próprias pessoas que nos possam estar a ouvir, porque já devem ter ouvido o termo muitas vezes, mas na realidade podem associar a coisas que não estão tão corretas, porque é normal. Há muitos mitos à volta da esquizofrenia, como a agressividade ou outro tipo de comportamento descrito para esta patologia, mas acho que é importante nós percebermos. E posso começar até, antes de passar a bola aqui ao João, pela própria palavra esquizofrenia, o que é que significa, que acho que é importante nós percebermos. A esquizofrenia há uma perda de contacto com a realidade e acho que esta é uma das maiores características desta patologia. No âmbito da psicose, qualquer psicose, há uma perda de contacto com a realidade e a palavra esquizofrenia tem a ver com uma divisão das funções mentais, uma cisão das funções mentais, em que vem exatamente daí a divisão, que é o frenos, ok? E a frenos é, aliás, esquizo, que é divisão, e o frenos, que é mente, ok? Portanto, divisão da mente, cisão da mente, e portanto há aqui uma dificuldade depois em conseguir conjugar o pensamento com a ação, porque há exatamente esta divisão na prática em si. Agora, falando um bocadinho mais do que é esta patologia, pronto, o João também vai-nos falar aqui um bocadinho em termos da definição geral de esquizofrenia, mais ou menos o que é que se caracteriza em termos gerais do que é que caracteriza esta patologia, e depois vai abordar também um bocadinho o porquê da escolha do tema dele também. Bem-vindo, João, mais uma vez. Olá, muito bom dia a todos. Como o Ricardo disse, eu estou a fazer um estágio no âmbito da minha especialização em saúde mental. E nesse estágio, falando com o enfermeiro tutor, detectámos a nível de necessidades do serviço, a necessidade de programas de intervenção basicamente na esquizofrenia. E então decidi executar um programa, desenvolver e executar um programa de treino de competências sociais em pessoas com esquizofrenia. Como o Ricardo já disse, já identificou a esquizofrenia. A esquizofrenia, a nível do DSM-5, é classificada como um conjunto principalmente de 5 sintomas. Entre os delírios, em que o primeiro deles é os delírios, a alucinação, o pensamento desorganizado e o comportamento desorganizado. Também desenvolvem a sintomatologia negativa, basicamente a nível das emoções, a nível dos sentimentos, isolamento social, será essa basicamente a sintomatologia negativa. A esquizofrenia é uma das perturbações mentais psicóticas mais debilitantes a nível da psiquiatria. Caracteriza-se por um conjunto de sintomas em que existe uma evidente disfunção social, ocupacional e psicológica, bem como também emocional dessas mesmas pessoas que possuem essa sintomatologia. E a minha
finalidade de intervenção nessas pessoas, é porque a nível da esquizofrenia existe uma grande incapacidade e um grande desfuncionamento funcional dessa mesma pessoa, em que torna-se fundamental intervir nessas pessoas para diminuir as incapacidades provocadas por essa perturbação, prevenção da deterioração do funcionamento, diminuição de internamentos e recaídas, facilitação também da reinserção e integração social. E com isto tudo a gente melhorar também temos que melhorar as capacidades sociais e de autonomia, e isto para que a gente atinja um bem-estar e melhore a autoestima e a autonomia dessas pessoas. Eu acho que é muito interessante o que o João está a fazer, porque nós temos muitos utentes nas nossas unidades, salvo erro, quando temos de lotação máxima temos 183 utentes internados na Casa de Saúde São Rafael, em ambos os internamentos, e a contar também com as nossas residências de reabilitação. Assim, mais ou menos assim por alto, na unidade onde o João intervém temos 60 e tal 69 utentes, ok? Internados, e portanto muitas das vezes com as rotinas do banho, de dar a medicação, depois do almoçar, etc. Alguns estão em ocupação, mas nem todos estão, e temos os salões com televisões, com mesas de matraquilhos e de ping-pong e etc. E muita gente também as usa e jogam às cartas e ao dominó também, mas temos muitas pessoas que passam mais desapercebidas, são menos apelativas algumas vezes, porque também estão com a sua doença controlada e estão nos salões, e acho que o programa do João foi sem dúvida nenhuma uma almofada de ar fresco naquele internamento, porque há muitas pessoas que depois exploram conteúdos quanto estariam ali só no seu canto sem abordar nada. E lembro-me, até vou desafiar aqui o João para falar sobre isso, numa atividade que ele fez e que preparou muito bem, depois poderá enquadrá-la porque é que foi feita também no seu programa de intervenção, mas que levou aqueles utentes para um espaço mais privado, ok, sair ali do grande salão, etc, e lhes deu ali uma intimidade maior, e explorou com eles um bocadinho o diagnóstico da sua doença, e levou-lhes uma situação na Bentmany, se não estou enganado, e que levaste um PowerPoint e que explicaste, e que ficámos surpreendidos com as reações dos utentes que são diferentes. Sim, o treino de competências sociais, e eu finquei-me nesse treino, porque é uma intervenção que é muito usada em esquizofrenia, pronto, esqueci-me de dizer isso há pouco, e isso visa melhorar comportamentos e melhorar comportamentos assertivos e resolução de problemas. Desta forma, as pessoas, o Ricardo estava a falar há pouco, por causa dos mitos, porque as pessoas têm a ideia que a nível das pessoas com esquizofrenia são bastante agressivas. Eu executei um teste de assertividade em que, pronto, a nível de resultados, só 55 de 100 respostas, só 55% das respostas são assertivas. 34% das respostas são passivas, ou seja, eles não defendem os seus direitos, não defendem a sua pessoa, têm dificuldade em deixar passar situações em que são feridos. E apenas 11% das respostas são agressivas. Isso não quer dizer... Já é bem demonstrativo. Sim. Mas lá está. Não está na essência da própria pessoa. Não quer dizer que não possa haver episódios de agressividade. Sim, quando a pessoa está descompensada e quando não está bem medicada, poderá haver. Sobretudo quando há sintomatologia positiva, no caso, por exemplo, de um delírio, ou de uma alucinação visual ou mesmo auditiva que não esteja controlada, poderá haver, não é? Que a pessoa perde o contacto com a realidade e, para se organizar, poderá ter ali alguma manifestação, porque o que está a ver não é o real, etc, como eu tinha referido. Mas esta patologia é uma patologia em que a pessoa perde muita funcionalidade e deixa muito de viver o seu próprio eu, digamos assim, porque o seu juízo crítico também se altera, e como o João disse e muito bem ali no levantamento que fez no teste de assertividade, uma porcentagem muito reduzida de respostas agressivas quando lhes é dado um problema para os resolverem. Ora, e acho que era importante ele falar sobre um confronto que ele fez, e ele explicou-me outro dia de uma maneira muito engraçada maneira como ele fez isso. E eu acabei por não responder ao desafio do Ricardo. Então o desafio foi, numa das intervenções, eu teria que
para falar sobre direitos e para que eles possam e tenham capacidades e competências de se defenderem nessas situações. E posso falar até antes disso, tipo de uma das respostas em que eles não defendem os seus direitos, em que tipo um dos exemplos de pergunta é que se nós estamos numa fila de espera à espera de ser servidos e nessa mesma fila tem alguém, e eles estão na fila, e tem alguém que lhes passa à frente na fila porque está com pressa ou uma razão qualquer. Das respostas temos três respostas possíveis: uma assertiva, uma passiva e uma agressiva. E exemplos de resposta temos essa pessoa com patologia de esquizofrenia tem para responder, ou indica a pessoa que também está na fila e indica onde é que começa a fila, isso será a resposta assertiva. Ou puxa essa pessoa para fora da fila, será agressiva, ou então deixa-se passar à frente na fila, será a resposta passiva. E muitos deles responderam, essa foi a resposta em que tive mais respostas passivas, em que eles deixam passar a pessoa à sua frente. Deixam passar à sua frente. E uma forma de trabalhar estes direitos, eu executei uma intervenção que seria tipo o bunker antiaéreo, em que existem um conjunto de pessoas que têm uma ocupação, em que lhes foi dada uma ocupação a escolher, éramos 6, foi um conjunto de 5 pessoas com patologia e eu também estava lá incluído, éramos 6, em que tínhamos tinha um médico, um mecânico, um eletricista, um atleta e uma estrela de cinema, e estou-me a esquecer de mais algum, e um professor. Não havia lugar para todos. Não haveria lugar para todos, e tinham que vamos decidir. E nesse mesmo bunker tinha só oxigênio e alimentação para 4 pessoas. Essa dinâmica pode ser usada também para a resolução de problemas, em que se treina tipo a capacidade de decisão, de liderança e muito mais, mas eu decidi usá-la para os direitos. E isto porquê? Porque à partida, ao excluir logo o atleta e a estrela de cinema, porque eles não sabiam fazer nada e não seriam úteis para a resolução de qualquer problema, no caso de ficarem isolados no bunker. Mas isto para dizer o quê? Porque dessa forma decidi treinar os direitos, e isto porque iniciei a conversação porque todas as pessoas têm os mesmos direitos, o direito à igualdade, o direito à vida, e foi por aí, e é dessa forma que a gente faz a reconstrução cognitiva dessas mesmas pessoas. Muito bom. Para que eles percebam que e para que eles ganham competências em decidir e defenderem-se a si próprios e a sua pessoa em situações difíceis. Este programa parece-me extremamente interessante. Vai de encontro àqueles que, segundo o Ricardo me confidenciava há pouco, de todas as doenças mentais, a esquizofrenia será aquela que faz o doente sofrer mais, não é? Na minha experiência clínica, os casos que tenho, eu vejo a perda da funcionalidade e a perda do eu, o deixar de sentir e a passividade, como o João deu aqui o exemplo, e muito bem. Acho que é uma das maiores caracterizações, e acaba por ser na minha, não estou a falar a nível estatístico, estou a falar a nível daquilo que vejo diariamente, onde tenho também um familiar com esta patologia, e vejo uma perda de funcionalidade muito grande, por mais apoio que tenha, e etc. E o deixar de sentir, eu acho que o deixar de sentir o impedimento afetivo às vezes é uma das características que mais me põe a olhar para o doente e a pôr-se no lugar dele, não é? Se fosse comigo. E se fosse comigo, como é que seria? Que e acho que é um bocadinho por aqui. E até porque as pessoas com esta perturbação, elas sofrem mais não pela sintomatologia positiva, mas principalmente pela negativa, que é que lhes causa mais transtorno. Elas isolam-se mais, têm grandes perdas aí a nível de relações sociais, e com esse isolamento é com esse isolamento que elas perdem a relação com o mundo, principalmente assim dessa forma, e é nessa altura em que perdem a relação com o mundo que já estão a necessitar de grande ajuda e de grande necessidade de psicoterapia e de psicoeducação. Claro que sim, ninguém consegue ser feliz sozinho, não é? Lá está, nós pensarmos assim, e há muitas pessoas que às vezes se desagregam da sociedade, deixam de conseguir trabalhar, deixam de estudar, deixam de ir ter com os amigos,
e isolam-se, e ali às vezes no início da idade adulta e há substâncias que podem acelerar, se houver uma predisposição também, um diagnóstico de esquizofrenia, como por exemplo o consumo de haxixe ou cannabis. E se calhar temos muitos pais que têm este problema em casa neste momento porque existe, e se este jovem, atenção, que a adolescência tem fases que são muito características de isolamento também, etc. Mas aqueles jovens que acabaram o liceu, não conseguiram um emprego e que deixaram de estar com os seus amigos e que fumam charros com muita frequência e que perderam a funcionalidade a nível social, deixam de ir aos convívios, como eu disse, deixam de trabalhar, deixam de estar com os seus amigos, deixam de fazer tudo aquilo que faziam e alteram os seus papéis sociais. Acho que é importante a gente ter um olho aberto e se calhar pedir uma ajuda médica nesta fase, nem que seja para fazer um despiste numa possível situação dessas, uma avaliação numa situação dessas, porque acho que há muitos mais jovens nessas situações do que aquilo que a gente imagina. É por isso que eu cada vez mais gosto do programa Vamos Conversar, porque aqui trazem-se os problemas, mas há sempre um caminho. João, as pessoas que pensem que estão com algum tipo de problema, já se disse aqui também, não há cura para a esquizofrenia, mas há maneiras de lidar com este sofrimento, certo? Sim, existe, e principalmente uma das a principal de todas será a nível farmacológico para a sintomatologia positiva, como os delírios e as alucinações. E depois temos todos os treinos psicoterapêuticos, socioterapêuticos, psicossociais, psicoeducacionais, e isto para ajudar a pessoa a recuperar a sua saúde mental, para ter maior capacidade de realizar as suas tarefas e potenciando as suas competências. Isso para que ela adquira um padrão de funcionamento saudável e que seja integrado e reinserido na sociedade. Porque o isolamento social, eles isolam-se principalmente por causa da ridicularização que sofrem, pelo estigma, e aí é por aí também que essas pessoas sofrem muito. Eu acho que também é importante a gente realçar que a gente focou-se muito também na nossa experiência num local de internamento, na Casa de Saúde de São Rafael, em que temos um internamento, não é? E temos um centro de dia onde também temos doentes esquizofrénicos que já são doentes pensionistas e que esses doentes que estão lá já perderam a capacidade para trabalhar e neste momento, para não estarem em casa tão ocupados num centro de dia, mas ter esquizofrenia não é o sinónimo de a minha vida acabou, não posso fazer mais nada. Como o João disse bem, existem respostas, uma boa orientação farmacológica, uma boa orientação médica, com a monitorização frequente é o caminho mais importante na primeira fase, e depois os treinos de competências sociais, os programas de intervenção, como o João realçou e bem. Portanto, não é um acabar de vida ter um diagnóstico de esquizofrenia, e é possível a pessoa ser funcional no seu trabalho em alguns tipos de diagnóstico de esquizofrenia, atenção, e cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e portanto não é uma sentença, é possível viver com esquizofrenia e conseguir com este tipo de ajudas terapêuticas ser funcional. Voltando aqui para acabar, João, com este excelente programa de intervenção, quando é que vai considerar que está a ter 100% de êxito? Não me parece nada fácil. 100% de êxito é difícil. Nem que seja na realização pessoal, já não é mau. Na realização pessoal, isso tem sido... Já bateu. Já bateu. Não, tem sido muito enriquecedor, porque eu tenho dito a eles que, apesar da ajuda que eu estou a tentar fornecer, eles conseguem dar a mim mais que aquilo que eu consigo dar a eles, e isso pronto, posso ter a ideia errada, mas é a ideia que eu tenho. Isso porque é muito gratificante, porque eles, devido à capacidade de entrega, tipo à motivação que eles têm, à necessidade que eles têm de sentirem afetos a alguma coisa, a algum recurso, a alguma pessoa, terem e demonstrarem que são capazes de fazer, são capazes de executar, e eles ficam bastante contentes com isso, até porque a nível
quando fora as pessoas que estou a intervir, tem alguns utentes, algumas pessoas lá na instituição que me perguntam depois das sessões que eu tenho com estas são 2 grupos de 5, são 10, perguntam-me, também querem fazer as perguntas que eu estou a fazer aos outros, e isto é daquelas coisas que nos trazem bastante gratificação no trabalho que estamos a desenvolver. Olha, caso para dizer, bendito João, que trabalha com estas pessoas que têm esta sintomatologia da esquizofrenia. Ricardo, não sei se ficou alguma coisa por dizer, certamente que sim, mas eu acho que é importante, isto é bom para toda a gente, não é? Até para mim, quando vemos alguém fazer algo novo no sítio onde trabalhamos, também nos dá motivação, e eu e o João até reunimos algumas vezes, e a própria motivação nos colegas à volta também muda, claro, e quando eu digo no caso do João, outros colegas estão a fazer noutros sítios, acho que é sempre bom para a instituição, é sempre bom para os utentes em primeiro lugar, porque é dar mais atenção ainda do que aqueles que eles já têm, mas dar um pouco de nós ao utente é sempre muito positivo, porque depois conseguimos estimular e há quase um desabrochar ali de muitas coisas que são bonitas, e descobrimos pormenores e detalhes que aquela pessoa tem por trás de algum sofrimento que aparenta, muito bonitos, e o João nisto foi muito importante em traçar um caminho para que isso pudesse acontecer. Muito obrigada, então. Com profissionais como estes na Casa de Saúde de São Rafael, as coisas vão sempre melhorando. Obrigada da comunidade em geral. João, sucessos para a continuidade deste seu projeto, também para a sua vida pessoal. Obrigada por ter vindo aqui. Sei que não é o que mais gosta de fazer. Mas tem que ser. Gostando ou não gostando, o Ricardo vai pescando alguns e vai trazendo aqui, mas isso, vocês não têm a dimensão da importância que isto tem para a nossa comunidade, claro, porque vamos sabendo o que é que dentro daquelas portas se vai fazendo e também desfazendo muitos mitos, isso é sem dúvida. Sim. Muito obrigada a ambos mais uma vez, continuação de uma boa semana. Até à próxima. Bom dia a todos. Bom dia.